E o governo federal libera o uso de todo o estoque de vacina já na primeira dose. E sobre essa mudança de estratégia, diante também da falta de doses, nós vamos conversar agora com o infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Renato Kfouri. Dr. Renato, a decisão parece óbvia, mas agora existe uma garantia, maior de produção e também chegada da vacina. Bom dia, senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Sempre um prazer falar com vocês. Olha, Marcelo, essa é uma decisão difícil, né? Especialmente quando se trata da vacina Coronavac, onde nós não temos muitos dados em relação à proteção com intervalos maiores do que 4 semanas. Com a vacina de Oxford, os estudos demonstraram que fazer o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose de até 3 meses não há nenhum prejuízo na proteção desses indivíduos até que ele receba a segunda dose. Então ele fica adequadamente protegido durante 3 meses. Isso facilita a operação de você vacinar mais pessoas. Com a vacina da Coronavac, nós não temos esse dado, não sabemos se alargar o prazo haverá algum prejuízo. Então é sempre uma discussão muito dura de ser feita desde o começo da pandemia, se nós vacinaríamos um maior número de pessoas com uma dose e ficaríamos no aguardo da segunda, contando eventualmente que vai haver algum atraso, ou se é melhor cumprir o que os estudos demonstraram, que está em bula, que é um intervalo rígido de 1 mês e com isso guardando as doses, né? É uma decisão difícil de tomar e que o Ministério agora assume que o risco parece ser menor vacinando mais pessoas e contando com atraso eventual, que parece, em função do que a gente já conhece com outras vacinas, também ser uma medida acertada. Doutor, bom dia. Bom, agora nós vivemos essa escassez de doses, esse drama, essa corrida, para adquirir mais doses da Coronavac ou da AstraZeneca. O que seria ideal para o Brasil neste momento, doutor? É fechar acordos com mais fabricantes para termos uma gama, uma leva maior de opções de doses aqui para o nosso país? Olha, Lívia, bom dia para você também. Nós apostamos no ano passado num projeto de médio e de longo prazo. Butantan, com parceria com Sinovac, Biomanguinhos com Oxford, concentraram ou tiveram acordos de transferência de tecnologia para produzir aqui no Brasil essas vacinas. O que é ótimo, porque nos garante sustentabilidade, garante independência de outros países. Então, no segundo semestre, nós temos no médio e longo prazo um cenário muito positivo nesse sentido. Até de exportador de vacina nós podemos nos transformar. Agora, na urgência da pandemia, agora no primeiro semestre, nós falhamos. Nós não pensamos, nós não tivemos uma estratégia definida de curto prazo para vacinar imediatamente. Ficamos contando com esses 2 laboratórios somente, que têm produção de ingredientes farmacêuticos limitada. E você disse bem, a saída é buscar no mercado. Nós perdemos aí a oportunidade de receber 70 milhões de vacina Pfizer no ano passado, no acordo que não se concretizou em setembro. Não procuramos outros laboratórios. Então, acho que ainda há tempo, sim, com algumas vacinas que tem disponíveis no mercado, como a vacina russa, como a vacina indiana, de vacinarmos o mais rápido possível. A vacina Pfizer, a vacina Moderna, a vacina própria de Oxford, não há mais vacinas para pronta entrega no mercado. Então nós temos que buscar, sim, outros fabricantes, porque o cenário que nos avizinha aí com essas variantes circulando é muito preocupante. Exatamente nessa linha, doutor, nós tivemos há pouco aqui a participação do prefeito de Chapecó, dizendo a situação terrível lá na cidade, ele atribuindo justamente essa variante, né? O que o senhor pode falar sobre ela? De fato, existe essa expectativa inicial de que ela é mais contagiosa, mas ao mesmo tempo também o que mais chama atenção e o que poderia ser um agravante aí, a questão de ser mais agressiva e também perigosa, né, doutor? Olha, não há dados ainda em termos de agressividade, de virulência, né? A gente aparentemente não está vendo casos mais graves relacionados a ela, e sim mais casos, mais transmissão, e alguns deles acontecendo também indivíduos que já tiveram a doença, ou seja, reinfecção, ela está escapando, parece, do sistema imune de quem já teve a doença. Manaus é um exemplo vivo disso. Nós já tínhamos em Manaus uma porcentagem enorme da população que já tinha sido infectada, e Manaus agora enfrenta
uma nova onda de proporções tão grandes ou até maiores do que as ondas anteriores. O que explica isso, Manaus está vivendo um outro momento de tantos casos, provavelmente, além de uma maior transmissão, é da capacidade desse vírus estar infectando indivíduos que já tiveram a doença. Essa preocupação isso traz bastante preocupação, e o Brasil inteiro, né? Nós não fizemos um lockdown, não isolamos Manaus, nós temos voos diários, mais de um voo diário de Manaus. Certamente o vírus hoje já se encontra em todos os estados. E os estados que não identificaram o vírus é simplesmente por uma falha de identificação. Eu acredito que não é porque o vírus não chegou lá. A gente ainda testa muito pouco, sequencia muito pouco, então acaba não tendo uma vigilância muito adequada, né? Mas certamente a dispersão do vírus na comunidade aqui é inevitável. Doutor, inclusive o prefeito de Chapecó relatou para a gente a morte de um bebê de 1 mês e 28 dias, vítima da Covid-19 lá na cidade. Relatou também a internação de outras crianças, de bebês. O senhor, como presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, poderia nos dizer se há evidências, estudos que mostram que essa nova variante pode sim infectar crianças e recém-nascidos? Não há nenhum dado até agora que há uma mudança do perfil de idade. Essa é uma preocupação que o Reino Unido, não com a variante brasileira, mas com a variante inglesa levantou, que parecia estar havendo um número aumentado de casos entre crianças. Não houve até agora, nenhum dado que nos indique que a variante ou seja mais agressiva ou que tenha mudado o seu perfil etário, né? Continua-se na mesma distribuição. Idosos mais graves, casos mais graves em idosos, hospitalizações, aumenta todos os casos, consequentemente aumenta em criança, aumenta em adulto, aumenta em adolescente e aumenta em idosos, mas com a mesma distribuição etária por enquanto. Doutor Renato, nós tivemos aí uma nova reclassificação para o estado de São Paulo, né, em relação, e houve mais uma vez a permissão do funcionamento dos bares aqui em São Paulo. Como é que o senhor avalia esse momento também, ao que parece, há um aumento da disseminação e ao mesmo tempo também um afrouxamento aí nas cidades? Na verdade, cada região afrouxa ou endurece as medidas de distanciamento em função de uma tríade, né? Que é o número de casos, a velocidade de subida de casos e a ocupação de leitos hospitalares. Então, São Paulo vive uma situação completamente diferente como Chapecó, como Pará, como Amapá, Roraima, Manaus. Nós estamos numa estabilidade, com uma tendência de queda aqui, com uma porcentagem de ocupação de leitos hospitalares ainda baixa, né, ou relativamente baixa, então o que permitiu essas mudanças, mas é muito dinâmico isso. Nada impede de uma nova onda chegar aqui. Por exemplo, a cidade de Araraquara, a cidade está vivendo um problema muito grave, outras cidades do interior paulista. Então, cada região tem a sua, vamos dizer assim, a sua avaliação epidemiológica, a sua avaliação em cima desses riscos, que é o que norteia essa flexibilização ou o endurecimento dessas medidas. Bom, doutor, nós falamos aqui dessa necessidade de termos mais vacinas de outros fabricantes, mas vamos falar também sobre a aprovação delas, porque nós vimos a reação da Anvisa devido à medida provisória de 5 dias para o órgão dar o carimbo de aprovado, né? Só que a Anvisa também deixa o alerta de risco sanitário. Como que o senhor avalia, olhando essa discussão nas duas pontas? Olha, Lívia, é um absurdo, né? Os nossos legisladores querer, sobre um órgão técnico, determinar em que tempo, em que prazo deve ser feita uma avaliação técnica. Isso depende, obviamente, do dossiê que é entregue, da qualidade dos dados sugeridos. Não se pode ter uma interferência dessa maneira numa agência que é técnica e estipular um prazo para que seus laudos sejam entregues. Ela tem que trabalhar com seriedade. Com celeridade sim, com rapidez, mas dentro do que é possível ser feito. A Anvisa teve uma conduta até o momento impecável nessa pandemia e não necessitava, foi desnecessário esse tipo de pressão no órgão. Ele trabalha com toda a celeridade, foi o órgão que mais rapidamente aprovou 2 vacinas, a Coronavac e a Oxford, no mesmo dia, mais rápido do que o FDA americano, do que as agências europeias. Então não há por que condenar ou criticar
a Anvisa por esse processo todo. Precisamos de mais vacinas, sim, mas que elas cumpram todo o rigor científico, todo o rigor de licenciamento para que nós tenhamos produtos seguros para a nossa população. Nós agradecemos o infectologista e também presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri, participou conosco aqui do Jornal da Manhã. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor, um ótimo final de semana, até mais. Obrigado, Marcelo, obrigado, Lívia, um ótimo fim de semana a vocês também.